Vamos lá, mais um do Céucast, uma transmissão diretamente do céu para você. E eu quero te convidar hoje a você ficar ligado com o que a gente vai estar conversando aqui. Temos uma pessoa super especial, Dixon Souza. Seja bem-vindo, Dixon Souza. Obrigado, pastor. Eu estou muito feliz de estar hoje participando com vocês do Céucast. Para mim é uma honra poder servir e poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Amém, amém, amém. Tu poderia estar trazendo um pouquinho do teu background, daquilo que o que tu faz, como é que é a tua família, falar um pouquinho sobre a tua vida? Pastor Jorge, eu sou um potiguar em terras cearenses, né? Potiguar, olha aí. Isso, eu sou natural de Natal, Rio Grande do Norte, e fui adotado pelo Ceará precisamente em 2016, quando eu comecei a exercer algumas atividades da empresa que eu trabalho, abri uma filial aqui no Ceará. E aí eu fiquei durante 1 ano e meio, quase 2 anos, indo e vindo toda semana. E aí, a partir de 2018, eu consegui me consolidar de fato aqui no Ceará. Hoje eu moro no Eusébio e a minha família e eu juntamente estamos morando lá no Eusébio, né? E aí eu já venho a... Tem quantos filhos, tu? Tenho um filho. Tem um rapazinho, 13 anos, o Qual o Cleiton. nome dele? Cleiton. Cleiton. A mãe dele, minha esposa, a Cleidiane, né? Ao qual nós somos casados já 14 anos, já estamos partindo aí nos próximos meses, 15 anos de casados, graças a Deus. Então, minha família, ela é toda original lá do Rio Grande do Norte, e a gente está aqui se aventurando e muito bem acolhido por todos os cearenses. Amém. Então, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Ceará, né? E dizer que a sua terra também é muito boa. Já tive a oportunidade de passar lá algumas vezes e pude desfrutar da culinária, que é maravilhosa, né? É ótima. É ótimo mesmo, né? Tem muita coisa Mas hoje nós vamos estar falando sobre algo muito, muito importante. Sim. Principalmente nos dias de hoje, na nossa atualidade, em que o mundo está tão escasso de homens realmente de Deus. Homens que realmente se levantam com a voz profética, se levantam com realmente um clamor e se levantam muito mais com atitudes, né? Eu acredito que ser homem é muito mais do que um estilo de vida, é um chamado. Né? Ser um homem realmente de Deus, existe um chamado, né? Existe algumas peculiaridades dentro daquilo que a gente conhece como ser homem diante da palavra de Deus, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, para ti, o que é ser um homem de Deus? É ter uma mente, um caráter transformado, pastor Jorge. Eu acredito que todo homem de Deus, tenha ele nascido ou não num lar cristão, ele precisa ter uma mente transformada, um caráter transformado. Caráter esse que não é mais o seu caráter, que não diz mais ao seu respeito ao homem natural, mas diz respeito ao homem espiritual que foi transformado por Deus, que teve a sua mente transformada por Deus, como Paulo cita lá em Romanos capítulo 12. Eu acredito que o homem de Deus é o homem que tem a sua vida ressignificada na pessoa de Cristo. E é interessante você falar sobre mentalidade, que é uma área que eu gosto muito, e é algo que a gente trabalha muito no nosso Ministério de Homens aqui na igreja. Men é o nome do ministério, né? Significa homens em inglês, mas ele é um acrônimo também, onde significa o M, mentalidade, o E, espiritualidade e o N, nobreza. Né? Ou seja, trabalhando essas 3 áreas dentro da vida de cada homem que aqui está. Mas, para ti, o Dixon, o que é necessário para se mudar de mentalidade? Eu acho que você primeiro precisa se encarar quem você de fato é. Você conseguir de fato se colocar diante do espelho e reconhecer o teu pecado, a tua fraqueza, as tuas vulnerabilidades, as tuas feridas e colocar elas diante de Deus de forma muito clara e muito transparente e se arrepender de tudo isso. Se colocar diante de Deus, de fato, como uma pessoa dependente, que precisa dele e que precisa da ajuda dele para que se torne, de fato, um homem de Deus. E conta um pouquinho para a gente, um pouquinho da tua... Como é que tu chegou a Cristo, né? Como é que foi essa história? Como é que teve esse balanço todo, né? E como foi? É uma história muito legal, um testemunho muito legal, porque eu nasci num bairro lá em Natal que ele é muito conhecido, mas ele é conhecido por suas festas, por sua cultura, um bairro chamado Rocas. Rocas, sim. Ele é um bairro de região portuária, né? Ele fica localizado ao lado de um porto. Ele é também um bairro também que fica praticamente na orla da cidade, né? Na praia.
E geralmente esses bairros que são próximos de Porto são bairros que foram onde a cidade praticamente começou, né? Então o bairro iniciou. Então é um bairro bastante antigo, mas além dele ser reconhecido por suas festas e culturais também, ele também ficou muito conhecido, perdão, pela sua violência. E então ele é um bairro por determinado tempo foi um bairro bastante violento e a gente cresceu lá, né, nessa cultura, nessa pegada de violência, mas também de oportunidades para a gente poder crescer. Dentro disso daí eu fui crescendo nesse bairro e a gente acabou se envolvendo com algumas coisas que não era legal, mas por causa da estrutura familiar, né, eu fui um filho que fui criado sem ser o meu pai biológico, apesar de conhecer, ter contato com meu pai, ter um bom relacionamento com ele, mas não fui criado com o meu pai, né? Fui criado apenas com minha mãe, que depois eu tive a oportunidade de ter um padrasto por alguns anos, ele foi fundamental na minha educação, mas eu fiquei meio que sem norte. E aí acabei me envolvendo com algumas coisas que não agradavam a Deus, né? E aí acabei entrando num mundo totalmente obscuro, realmente mergulhado no mundo de trevas, né? Eu tinha um irmão mais velho por parte de mãe e aí a gente acabou entrando praticamente junto, ele era 5 anos mais velho que eu. E aí minha referência masculina, de certo modo, né, pelo sangue que corria em nossas veias, acabou sendo ele. Eu acabava olhando mais para ele do que propriamente para o meu padrasto, que era essa figura que representaria o meu pai na ausência do meu pai biológico, porque era o marido da minha mãe, né? Mas não foi suficiente. Então eu acabei olhando muito para a figura do meu irmão, que foi quem ingressou muito cedo no submundo do crime, né? E infelizmente eu perdi esse irmão quando ele tinha 20 anos de idade. Qual é o nome dele? Everton. Infelizmente ele partiu muito cedo e aí a minha vida já vinha um pouco desestabilizada, né? E depois desse acontecimento a gente acabou mergulhando mais naquele sentimento de revolta por causa da perda, a não aceitação, né? Então ela vai gerando uma revolta. Eu fui mergulhando e perpetuando mais um pouco. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Pastor Jorge, eu comecei a ter contato com esse mundo obscuro, de trevas, a partir dos 12. 12 anos de idade. A partir dos 12 anos eu tive a minha primeira noite que eu saí de casa e cheguei de manhã porque estava no mundão com uma turma de amigos. E isso foi de forma gradativa, ela foi aumentando, né? E eu fui mergulhando de cabeça cada vez mais, né? A droga, ela proporciona essa sensação de poder inicialmente, né? De liberdade, mas depois ela vai te aprisionando, vai te minando e tirando suas forças até você chegar num ponto de se sentir realmente, de fato, no fundo do poço, que foi quando eu me senti, já depois da perca do meu irmão, aí eu já estava ali na casa de 17, 18 anos, né? Foi quando eu me senti já totalmente aprisionado. Eu vi que pelas minhas próprias forças eu já não conseguia mais sair. Mas ao mesmo tempo que eu não conseguia sair, eu também não tinha ninguém que me chamasse para algo diferente daquilo que eu já vivia. Todo o meu ciclo de amigos, eles eram pessoas que viviam as mesmas coisas que eu vivia e que tinham histórias muito parecidas com a minha. Ou seja, né, você estava preso psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente e socialmente. Né? Ou seja, você estava preso em todas essas áreas aí num só momento da tua vida. Exato. Então foi um turbilhão de coisas que aconteceram para um jovem que não tinha essa estrutura familiar, né, consolidada, que tinha essa carência do seu pai biológico, né? Apesar de ter esse contato, mas não tinha sua presença por vários motivos, né? Te amo, pai, um beijo para o senhor, tá? Sou muito feliz de saber que o senhor é meu pai e de tê-lo comigo. Mas naquele momento, para mim, foi bastante complexo. Eu consegui conciliar a minha realidade, a ausência do pai biológico, né? Uma família desestruturada, a perca do irmão. Então, aí a droga eu me senti, de fato, no fundo do poço, né? E aí, dentro desse ciclo de amigos que tinha histórias parecidas, não tinha ninguém que te levasse para algo diferente para você poder fazer um comparativo, colocar na balança que existia algo melhor. E aí um paralelo que é uma coisa engraçada, né? Porque quando eu tinha um amigo que quando eu tinha 8, 9 anos, ele era um pouco mais velho do que eu, a mãe dele era evangélica e ela frequentava os cultos, né? E aí ele me levou com a mãe dele para esse culto, né? Pediu para minha mãe, a minha mãe autorizou. E aí, quando cheguei lá, eu vi uma cena, né, de libertação, uma mulher possessa sendo libertada através das orações dos irmãos. Mas como eu era muito criança e não tinha conhecimento de como era aquilo, né, eu fiquei muito assustado, eu saí correndo, ninguém me viu.
As pessoas que me levaram foram até minha casa super preocupados, me procurando, porque acharam que tinha me perdido e eu já estava em casa, né? E aí eu fiquei com esse trauma, então eu tinha medo de entrar numa igreja cristã, eu tinha medo de entrar numa igreja evangélica, por causa daquele susto que eu tive, pelo simples fato de ser uma criança, de não conhecer Que aquele realmente ambiente. é algo bem, né, bem forte. É bem forte, né? O processo de libertação. Quando você tem vivência, é uma história totalmente diferente, quando você entende de fato o que significa aquilo e o poder que aquele momento tem, aí você tem um outro direcionamento. Mas naquele momento ficou um trauma, então eu tinha muito medo de passar até na porta de uma igreja evangélica. Mas aí dentro desse grupo de amigos, existia um amigo chamado Tiago, que é um amigo até hoje, ele continua residindo lá em Natal, é um homem de Deus, Tiago Melo. E o Tiago começou a frequentar uma igreja evangélica, que foi a nossa igreja por muitos anos, lá em Natal, a Igreja Batista. E ele, Dixon, vai ter um evento na praia, a gente vai fazer um luau e eu gostaria de te convidar. Aí ele me chamou a primeira vez, e disse, o cara não vai dar, mas aí quando foi da segunda, a gente acabou indo. E esse dia, pastor Jorge, ele foi um divisor de águas para mim. Esse amigo ele foi fundamental na minha projeção para Cristo. E esse dia lá na praia foi algo muito interessante, porque quando o culto começou, eu estava bem ali tímido, né, travado, as pessoas cantando, né, um ambiente novo. Uhum. E aí começou um momento de louvor e de adoração muito intensa. E foi muito legal, porque eles estavam cantando uma música que estava no auge, né, do toque do altar, toque no altar. Que era novo, muito né? antigo, né? Muito antigo, Davi Sácia e o pessoal, né? Trazendo a Arca, que era a música Faz Chover. Uhum. E de uma forma inexplicável, a gente não consegue explicar isso, quando a gente estava cantando esse louvor, começou a chover e era simplesmente, literalmente, apenas uma nuvem no local que a gente estava. Uma nuvem que talvez fosse uma extensão de 300 a 500 metros, e pegou todo o local que a gente estava, e foi muito legal porque a água que descia da pista e chegava até a areia da praia, ela formou um rio ao nosso redor até descer para a água da praia. E depois daquele dia, depois daquela sensação, eu saí dali como se tivesse tirado uma tonelada das minhas costas. Eu entendi que eu nunca tinha sentido, tinha visto e tinha sido abraçado de tal forma, tal forma que me pegou de um jeito que eu saí daquele lugar totalmente apaixonado por uma pessoa que até então para mim era desconhecida. Uhum. Eu saí maravilhado e abismado como alguém que eu nunca vi fisicamente, mas eu me senti tocado e abraçado, e naquele dia para mim foi o melhor dia da minha vida. Não foi naquele dia que eu confessei a Cristo, mas foi naquele dia que eu fui conhecido por Ele, de fato, e o conheci. Isso aí, nessa época, tu ainda estava sob o domínio das drogas. Ainda estava. Né? Então, daí começou um processo, né? Eu passei uns 2 meses visitando a igreja, ia todos os domingos, mas ainda tinha, paralelamente, né, essa vida que era uma vida bastante obscura. A gente chegou, infelizmente, a não só usar, mas também vender, né? Para poder manter o consumo, né? Então, aquilo que era vendido, de certa forma, era consumido ou utilizado de outras formas que não agradavam a Deus. Mas, enfim, aí a gente passou um período acompanhando, né, visitando, até a gente tomar uma decisão em 10 de maio de 2008. Mas, em contrapartida, você se torna um dependente químico, e a vida de quem é dependente, ela não é tão simples no início, porque bate a ansiedade, bate o estresse. E eu, muito jovem... E tudo que a pessoa ela tem ali é a droga. Então, a fuga dela é a droga, o prazer é a droga, o lazer está envolvido, né, com a droga, a tua rede social é ali, porque eu não sei se você sabe, mas eu também fui usuário de droga há muitos anos. Eu comecei também aos 12 anos de idade. Né? Então, quando você falou aí, eu já me identifiquei também. Né? Porque eu também tive toda essa jornada que você está tendo, que você teve, e essa jornada que você está tendo de transformação, né? De transformação contínua, né? Mas eu queria só abrir esse parênteses aqui, porque está rolando identificação aqui. Que legal, pastor, que legal. Fico feliz que Deus também restaurou transformou, mudou. Minha vida também é completamente transformada, mas eu quero continuar ouvindo você. Então, esse processo ele foi um processo um pouco árduo, um pouco doloroso, e um processo também de paciência meu comigo mesmo, e principalmente das pessoas que estão à tua volta, porque elas terminam sofrendo igual ou até mais que você
né? Porque quem está dentro às vezes perde a noção do que está fazendo, mas quem está fora está ali sofrendo, com medo de perder, com medo de receber uma notícia de que aquela pessoa não pode estar mais ali daqui a pouco, né? E ainda mais para minha mãe, que tinha acabado de perder um filho, né? Fazia pouco tempo. Então, o medo de perder o único filho que lhe restava também estava diante dos olhos dela. Então, nesse processo, a gente teve muitas recaídas. E a igreja ela teve um papel fundamental. O meu pastor, que faleceu há cerca de um ano, em maio de 2024, ele foi a figura de Jesus na minha vida, foi esse pai que foi paciente comigo. A gente sabe que em um grupo de pessoas sempre tem pessoas que vão te incentivar, claro, mas tem pessoas que vão desacreditar de você. Isso, verdade. Mas para mim o importante é que as pessoas que estavam perto de mim, que eram figuras de autoridade na igreja, como o ministro de louvor, o Cleston, o meu pastor, o Gerson, outras pessoas que eram pessoas idôneas, pessoas de caráter, né? Se eu fosse citar o nome de algumas aqui, eu ia gastar muito tempo, mas elas sabem quem eu estou falando, nesse podcast chegar até elas. E essas pessoas foram muito pacientes, a ponto de arriscarem suas próprias vidas, de ir num local extremamente violento, onde ficavam pessoas armadas, e ir lá me buscar, dizer, olha, vamos para casa que isso aqui não é o teu lugar. E me levar para casa. E isso não foi uma vez, não foi duas vezes, foram 3 ou 4 vezes. A gente saiu de 10 de maio de 2008 até junho de 2010, no período da Copa do Mundo, nesse processo. Olha aí. Ou seja, uma jornada de resgate, uma jornada, né, da tua vida. Por isso que eu falei inicialmente que é um processo de paciência do indivíduo com ele mesmo, que está sofrendo, e as pessoas que estão ao redor. Porque tem pessoas que é um processo um pouco mais rápido, tem pessoas que precisam de fato de uma internação, de um acompanhamento médico, né, de um tratamento específico. E tem pessoas que, no meu caso, foi na fé e na raça mesmo, né, na paciência minha e das pessoas, né. Então, esse processo que durou até junho de 2010 foi um processo de passa 2 meses, 3 meses, limpo, tranquilo, e passa 4, 5 meses de recaída, né? E aí, quando foi em junho de 2010, eu já trabalhava na empresa que eu trabalho hoje, né? Eu já tinha diminuído bastante, mesmo dentro desse processo, porque o trabalho me exigia que eu chegasse saudável para poder exercer minhas funções, né? E eu tinha medo que as pessoas do trabalho descobrissem a vida que eu levava, porque eu tinha medo de perder meu emprego, né? Eu estava numa empresa muito consolidada, que tinha pessoas muito boas, e pessoas essas que me ajudaram muito, porque eu achava que eles não sabiam quem eu era. Mas todos eles ficaram sabendo da minha história, se compadeceram de mim, mas não decidiram não falar o que sabiam. Eles foram me ajudar. Eles estenderam a mão para mim. Então, quando eles percebiam que eu não estava legal, eles chegavam junto, me aconselhavam. O diretor da empresa que eu trabalho apostou muito em mim. É uma pessoa exemplar, um homem de família. Então, todo esse grupo de pessoas da igreja e na empresa que eu trabalho, eles foram fundamentais. E aí, quando eu retorno, em junho de 2010... Para você ver, só abrindo um parênteses aqui, né? Você vê a importância da mão amiga. Isso. Né? Vê a importância da igreja, né? A igreja agindo para um fim de transformação, de libertação, de cura. O papel da igreja hoje, ele precisa ser visto assim. Isso. Né? E para isso nós precisamos de homens de Deus, mulheres de Deus, que se levantam, né? E se levantam de tal forma que não abrem mão dos seus valores, dos seus princípios, Isso, das suas atitudes, mas muito pelo contrário, se tornam influenciadores. Né? Hoje eu sei que o termo influenciador está muito em alta, né? Mas o influenciador que eu digo é o influenciador na vida de uma pessoa. Quando você fala para mim que, por exemplo, as pessoas elas passaram aí cerca de 2 anos indo atrás de ti e te buscando e te pegando lá em locais totalmente desfavoráveis, né? E correndo risco de vida e tudo, isso mostra que o amor, ele transforma. Né? O amor, ele cura, o amor, ele liberta, o amor, ele tem uma capacidade enorme de mudança na vida. Né? Então aqui, já deixo um apelo para você que está aqui nos assistindo aqui, que você se torne, que você seja essa mão amiga
na vida de pessoas, que você se torne esse papel que a igreja hoje faz e precisa fazer ainda mais, né? Que você se torne aquela pessoa que tem as palavras boas, que tem a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance para as pessoas, porque a gente não tem ideia do que Deus quer fazer com cada pessoa que está perdida aí, assim como você e eu fomos um dia, né? A igreja ela teve um papel fundamental, ela realmente foi influenciadora para a minha vida, ela foi um agente transformador usado por Deus na minha vida, porque eu vi ali o amor sendo manifestado não através das palavras somente, mas através da prática, né? Daquelas pessoas se compadecendo da minha vida, e indo em busca da minha vida e não Filhinhos, abrindo mão não dela. apenas por palavras, mas Isso é em aquilo prática, que em João obra e falou verdade, lá na né? sua carta, né? Então eu vi aquilo de uma forma muito real e muito palpável na minha vida. E aquilo me constrangia, né? A ponto de quando eu tinha uma recaída, eu falava para eles, por favor, não vem mais, porque não é por mim. Eu fico com vergonha porque, de certo modo, eu acho que eu estou manchando o nome da igreja, eu estou atrapalhando vocês, e vocês são pessoas tão legais. E eles diziam para mim, não. É totalmente o contrário. A gente vai continuar vindo em busca de você quantas vezes forem necessárias. E, de fato, eles fizeram isso quantas vezes foram necessárias. E o resultado foi, de fato, alguém que agora, olhando para tudo isso que tem ao redor dele, o suporte da igreja, o suporte dos amigos do trabalho, aqueles que realmente queriam ver o meu bem, que queriam ver um jovem com um futuro consolidado, com um futuro familiar, saudável, né? Eu vendo aquilo tudo, eu tomei uma decisão. E aí eu retorno em junho de 2010 e eu disse para mim mesmo, eu orei a Deus e disse, eu preciso ressignificar a minha vida. Eu não posso ser mais quem eu sou. E eu estava namorando com a minha esposa e ela deu um ultimato para mim, né? Ela é muito jovem, mas foi uma menina muito usada por Deus. Quando a gente começou a namorar, eu tinha 18 para 19. Ela tinha 15 anos. Eu até tinha muito medo, porque eu já era maior de idade, apesar de ter a permissão dos pais dela. Mas eu tinha receio de dizer, não dá certo, você é uma moça de família, você foi criada na igreja, sua mãe te educa muito bem. Então, eu sou muito conhecido no bairro e conhecido de uma forma negativa, né? Então, as pessoas até aconselhavam ela de uma forma muito prudente, né? Você cuidado, você é muito jovem, você pode se relacionar com o Dixon e a qualquer momento ele vai te trair, ele vai te deixar, ele pode te colocar numa enrascada, colocar a tua vida em risco, né? E ela disse, não, eu vou em frente, eu acredito no que Deus pode fazer na vida dele, mas eu conto isso aqui, irmãos, e eu gostaria de dizer algo para quem nos ouve, quem nos assiste. Testemunho é uma coisa muito particular, muito peculiar. Não necessariamente, nesse caso da minha esposa, que era jovem e se arriscou por uma pessoa que estava no submundo do crime, acabou, de certo modo, colocando a sua vida em risco, não quer dizer que as coisas aconteçam no mesmo script, no mesmo modo que aconteceu comigo. O conselho que eu te dou primeiro é segue as orientações do teu pai e da tua mãe, porque isso é mandamento. Se for de acontecer de uma jovem ou um moço ter um relacionamento com alguém que hoje não está na igreja, ora, porque se for de acontecer, se estiver no plano de Deus, se estiver no propósito eterno de Deus, vai acontecer de um modo muito natural da parte de Deus. Eu considero esse recado, pastor, muito importante, porque às vezes as pessoas podem levar como regra algo que foi na exceção. Não, e às vezes é uma exceção. É uma exceção. É uma situação muito específica. Às vezes eu olho para minha esposa e digo, tu é doida, tu casou comigo. Eu era muito doido, como é que tu se arriscou desse jeito, né? E ela deu um ultimato para mim, ela chegou para mim e fez, a partir de hoje, ou você abandona todos os seus amigos que te levam para droga, que te levam para o crime, ou eu não volto mais aqui. Eu ainda estava, o efeito da droga caiu na hora, eu estava em casa, eu caí no choro, eu nunca tinha chorado na frente da minha mãe, nunca tinha pedido nada para minha mãe. Eu disse, por favor, vai atrás dessa mulher, porque se ela não voltar mais, a minha vida acabou, porque a única expectativa de alguém me aproximar de Deus que eu tenho é através dela. E minha mãe foi lá, chamou ela voltou e eu disse, eu vou casar com você. Olha aí. Então quer dizer que a tua conversão, ela culminou também com a junção do teu casamento. Do meu também. Casamento, exatamente. Foi algo assim... providencial, muito né? providencial da parte de Deus, né? Porque eu acredito que se Deus não coloca esse suporte, que era minha esposa, que se torna minha família, talvez sozinho fosse mais complicado para mim. Aí, ô Dixon, depois desse tempo,
você realmente se firmou, enraizou, Isso. você começou a ser discipulado, ser Isso. orientado, começou a ir para a igreja, se envolver nos ministérios, não é isso? Quando eu tomo essa decisão, né? Aham. E aí a gente se reconcilia. E aí eu já chego pro meu pastor e digo, pastor, o senhor me permite noivar com a Cleidiane? Ele fez, meu filho, vocês precisam conversar com os pais dela. A gente foi até os pais, conversamos. Legal. Os pais concordaram, né? E aí a gente retorna pro pastor e disse, ó, os pais dela concordaram, a gente tem a bênção deles, agora a gente gostaria da sua bênção, né? Ele mostrou toda a precaução e preocupação, principalmente com ela, porque ela foi uma menina juntamente com os 3 irmãos que ela tem, que foram, apesar dos pais não serem evangélicos, os pais colocavam eles na igreja todo final de semana, os filhos, né? E o pastor meio que foi essa figura, né? Também Paternal, né? Paternal para eles, né? Então, ele tinha esse cuidado, mas mesmo assim ele, ó, vou abençoar, mas vou ficar observando, eu vou acompanhar. E esse ponto é interessante, porque tu chegou no momento da história em que se divide o antes, o depois, né? Isso. O antes de Cristo e o depois de Cristo, né? Na tua vida. E aí é o momento que você começa a ser inserido na igreja. Isso. E a igreja, ela começa a fazer parte da tua vida. Isso. E aí existe uma dualidade aí. Qual é a dualidade? O homem religioso e o homem de Deus. Né? Então, a gente começa a entender que pode existir essa luta entre aquele que cumpre... Eu não sei como é que você foi no início da sua conversão, né? Mas eu, pelo menos, eu fui muito xiita, né? Eu acho que aquela passagem... militante. Era, né? Era Pronto, militante. eu acho que isso aí é mal de todo mundo que viveu muito mal, porque é o que fala a palavra de Deus, né? João também, no Evangelho de João, fala que aquele que muito foi perdoado, muito ama. Né? Então eu acredito que tipo as dores da minha vida, da tua vida, as dores que a gente viveu e entender o preço que foi pago na cruz do Calvário acaba tipo trazendo pra gente uma força, uma vitalidade, uma gana de querer fazer as coisas acontecer, uma boa ambição, né? E faz com que a gente comece a viver uma vida muitas vezes até mesmo que para outras pessoas pode parecer exagero ou pode parecer fanatismo, alguma coisa do tipo. E na realidade não é. É apenas o quê? Um amor focalizado, intencional, direcionado para Cristo, onde você quer levar esse amor para outras pessoas. Né? E aí a pergunta que eu queria trazer para ti é exatamente essa. Qual a diferença entre esse homem religioso, esse homem da religião, esse homem da igreja evangélica, né? Com o homem de Deus, né? o homem do Senhor Jesus Cristo. Né? De uma forma bem direcionada, tentando resumir essa resposta, esse homem religioso, ele é um homem sem filtro. Ele é esse cara que quer a todo momento, quer atingir as pessoas e quer que as pessoas vivam o que ele vive de forma rápida e às vezes essa passagem dessa mensagem é até um pouco agressiva, né? E as pessoas lá fora não recebem dessa forma. Eu era muito agressivo em querer chamar as pessoas para Cristo, né? Essa paixão que estava ardendo no meu peito, eu não consegui entender ela e controlá-la no meu interior, né? E aí eu fui muito agressivo nesse sentido e se tornei esse cara religioso, porque em vez de me preocupar com esse homem natural que estava em fase de construção, né? Estava se construindo novamente, né? Eu comecei agora a esquecer de mim, que precisava de ajuda, de socorro, ainda estava se curando e comecei a olhar para as outras pessoas e venha, né? Que é bom, vem, isso aqui é a melhor coisa do mundo, você está perdendo tempo. Você me lembrou uma coisa, Dick, desculpa, mas você lembrou uma coisa que eu, quando me converti, meu irmão, não importava o tipo de assunto que estivesse rolando na roda. Não importava. Futebol, a economia, a política, a qualquer coisa, eu sempre arrumava uma maneira de trazer Jesus naquele contexto. Esse entusiasmo, né? Esse entusiasmo, né? Então isso aí foi algo que tipo, me fortaleceu também, mas eu também comecei a ver naquele período que as pessoas começavam a tipo, me evitar, né? Quando eu ligava ou quando eu estava passando, as pessoas começavam a olhar e dizer assim, poxa, peraí, lá vem, tá enchendo o saco, né? E na realidade eu sei que era muito amor, mas às vezes da forma errada, né? Porque o amor ele também precisa ser medido e precisa ser também colocado numa forma,
né? Na forma que eu digo que é na forma de Jesus. Né? Então, o amor de Jesus, como Jesus ama. Não é como eu amo, não é como eu quero. A gente não pensa, quando está nesse momento, a gente não pensa muito em equilíbrio, Isso. em dosar as coisas, em racionalidade mesmo, né? É tudo muito emotivo, é tudo muito cheio de emoção, não é? Então a gente não tem muito esse controle. Então eu acredito que o homem religioso, ele parte muito dessa forma de não ter esses filtros, né? De entender o momento, de ter essa racionalidade. Que é a imaturidade cristã, que é a imaturidade, né? Maturidade cristã. E isso a gente fala, o senhor foi um jovem também quando se converteu, e eu também fui um jovem quando me converti a Cristo. E continuamos jovens ainda. Amém, continuamos jovens, né? Graças a Deus. Porque você tem... 36 anos. Eu tenho 18. Olha aí, tá Eita vendo? Deus, 18 só se for de fé. Eu tô com 18 de fé também. Então, tudo isso aí faz parte do homem religioso, porque ele não tem esses filtros, né? Ele acaba perdendo a mão e fazendo coisas que não é para fazer. E isso é independente da idade, né? A gente foi jovem, né? Bem jovem, né? Continuamos sendo jovem, mas bem jovem nesse período. Mas independente da idade, tem pessoas que se convertem com 40, 50 anos, mas não conseguem controlar a paixão dentro de si, levam isso para a emoção e acabam invadindo a intimidade das pessoas e oferecendo Cristo como se fosse um produto de feira. Eu nunca me esqueci de uma cena de um filme, e é aqui pra gente finalizando a nossa conversa de hoje, mas eu nunca me esqueci de uma cena de um filme de Jesus. Jesus vinha com Pedro, João e mais algum dos discípulos no meio ali do deserto, e ali eles encontravam como se fosse o bebedouro das antigas, né? Como se fosse o bebedouro das antigas. Era uma bacia com água, onde eles tinham que beber pegando com a mão mesmo, né? E aí eu me lembro que Jesus tinha chegado nessa fonte, e Pedro também. E Pedro estava bebendo água, e Jesus pega e salpica água na cabeça de Pedro enquanto ele tomava, e sai correndo, e Pedro sai atrás dele molado, né? Atrás dele, né? E eu comecei a ver a figura de Jesus, né? Essa figura mansa, essa figura calma, essa figura prudente, essa figura que respeita o tempo do outro. Isso. Porque não apesar de Jesus ser o Espírito, né? Ser Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, né? A Santíssima Trindade, ele não utilizou aquilo, não usurpou ser igual a Deus, né? Como fala em Filipenses capítulo 2, né? Isso. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele decidiu ali respeitar os momentos. E eu vejo que essa é a realidade de um grande homem de Deus e a realidade de um homem religioso, né? Onde os dois eles ficam se embicando, né? Se batendo, né? Isso. E em paralelo, né? O homem de Deus, ele é esse homem de caráter transformado, ele é esse homem paciente, esse homem que consegue remir o tempo, que fala de Cristo na oportunidade correta. É um homem que ele cuida da sua imagem externa, né, de como ele se apresenta em público, né, de como as pessoas vão enxergar ele em público, mas ele é um homem que primariamente também ele procura se consagrar aonde ninguém consegue vê-lo, apenas Deus. Eu acho que o ponto de partida do grande homem de Deus é na sua intimidade. Isso. É o tempo que ele tem com Deus quando ele está sozinho. Quando está só ele e Deus. É o quanto ele gasta de tempo com oração, com consagração. É o quanto ele exerce o seu sacerdócio, mas o sacerdócio do lar. O quanto ele ama a sua esposa, o quanto ele ama os seus filhos, o quanto ele dedica para a sua família. Então, o que ele é internamente, o que ele é dentro de casa, o que ele é na sua intimidade, isso reflete e reverbera em público. Bom. Vai ser algo muito natural, ele só vai estar refletindo aquilo que ele é quando ninguém o vê. Quando você fala sobre isso, só me vem algumas coisas na minha cabeça, né? Que é a visão e a missão da igreja, Toque do Céu. Né? A visão da igreja é ser uma igreja onde os membros buscam ser semelhantes a Cristo dentro e fora dela. Né? E para isso acontecer, nós temos a nossa missão, que é levar as pessoas ao maior nível de relacionamento íntimo com Jesus. Isso. Um relacionamento profundo, porque eu me lembro que eu tinha um amigo também de Recife, tinha um amigo de Recife, e aí ele falava e eu copiava sem perceber o tom e o sotaque dele. Né? E a minha mãe perguntava assim, meu filho, você tá falando assim, não sei o quê? E eu disse, não, mãe, eu não estou falando não. E eu falava mesmo, né? Sobre essa questão da relação
quanto mais próximo de Deus, mais parecido de Deus. Quanto mais parecido de Deus, mais você é transformado. E quanto mais você é transformado, você serve de poder de transformação para outras pessoas. E quanto mais você se torna esse poder de transformação para outras pessoas, mais o reino de Deus é implantado e assim é expandido para todos os cantos, né? Essa ressignificação é quando eu decido de fato mergulhar agora na pessoa de Jesus Cristo e descobrir quem ele é. E aí a conversão de Paulo, para mim, a história dele, a biografia dele, para mim, ela é fundamental no meu processo de transformação, né? De santificação, porque aí eu começo a entender agora que eu não podia mais agir da forma que eu agia antes, né? Atabalhoado, atropelando as coisas, não respeitando o tempo das pessoas. E aí eu olho e vejo Paulo sendo recluso, indo para a Arábia depois que se converte, e ali ele passa 3 anos estudando, tendo um momento com Deus, tentando entender o que ele tinha feito de errado, que Jesus estava diante dele, ele não conseguiu conhecê-lo, né? Pelo contrário, perseguiu, né? Perseguiu a sua igreja, e eu comecei a entender que a gente precisa sentar a poeira, acalmar, começar a cuidar das suas feridas, né? Começar a olhar para dentro de si, e vai tratando, Deus vai ali te moldando, vai tirando aquilo que não te agrada. Então, a biografia de Paulo, para mim, ela foi muito legal, né? Ela foi uma referência para a minha vida. Paulo é um ícone, né? É um ícone, foi uma referência para a minha vida. E eu olho para Jesus, olho para a paternidade do Pai, e aí eu começo a enxergar agora como ser um bom pai. Eu começo a ler as cartas de Paulo, começar a ler o que está lá em Efésios, né? E vejo agora como ser um bom esposo. Amém. Isso sem referência alguma física, sem um homem, uma família próxima. É a palavra de Deus, né? Foi a palavra que foi me direcionando. A palavra de Deus. Na medida que eu ia mergulhando no conhecimento bíblico e a palavra ela ia ardendo no meu coração, ela ia sendo introduzida na minha vida, eu ia praticando, eu fui começando a ressignificar as coisas, como ser um bom marido. Eu não posso cometer os mesmos erros que os meus pais cometeram. Eu não sou igual aos meus pais, agora eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou filho, eu tenho que manifestar as características dele, eu tenho que manifestar a vida dele. E hoje eu olho para minha família, eu olho para minha vida sou uma pessoa totalmente realizada. E, meu irmão, eu fico muito feliz de poder... eu sei que aquilo que é bom passa rápido, né? Mas eu fico muito feliz de poder ver o seu testemunho, Amém. Ver aquilo que Deus fez na tua vida, ver aquilo que Ele está fazendo e imaginar aquilo que Ele vai fazer ainda na sua vida. Amém. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração de homem algum aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam, né? Ou seja, meu irmão, para a sua vida é muita coisa. Eu quero te agradecer. E aí, se você pudesse dar uma última mensagem, uma frase, o que você diria para aquelas pessoas que nos assistem? Isaías 64:4. Desde a antiguidade, nem com olhos se viu, nem com ouvidos se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém. Se você colocar a sua confiança no Senhor, se você estiver convicto e confiar plenamente nele, eu tenho convicção que Deus vai agir e vai fazer tudo o que você precisa de acordo com a sua vontade e o seu propósito eterno. Amém. Basta nós confiarmos no Senhor e aguardarmos nele. Amém? Amém. Dixon, brigadão. Deus abençoe sua vida, pastor. E vamos continuar aí, né, nesse serviço a Deus sem parar, né? Amém, amém. Eu fico feliz, obrigado pelo convite e para mim foi uma honra estar aqui com vocês compartilhando um pouco de Deus nas nossas vidas. Obrigado, amém? meu irmão. Eu que agradeço. Tchau, tchau, hein? Tchau, tchau. Valeu, galera.